Início do documento. Olá, meu nome é Mark. Eu estou escrevendo esse documento a fim de manter qualquer sanidade que ainda me resta, a fim de contar a todos sobre aquela garota. Eu sonho com ela o tempo todo. Eu não posso esquecer o rosto dela, os olhos, o sorriso. Quem é ela? Quem é essa maldita Janice? Eu sou o que você chamaria de uma pessoa reservada. Eu não gosto de ir para fora, eu apenas entro no meu computador e fico procurando merda na internet. Eu fico o tempo todo vendo memes, vídeos no YouTube e os melhores sites pornográficos. Eu não sou o que você chamaria de viciado em pornografia, mas quando eu os vejo, eu sei onde eu estou. Eu sei sobre a internet do lado de dentro e do lado de fora. De modo que quando o departamento de polícia local estava procurando por pessoas com amplo conhecimento de internet, eu já soube e agarrei a oportunidade. Eu era um dos muitos olhando pelo trabalho, mas como o destino queria, eu o consegui. Eu era um cara sortudo, entende? O chefe de polícia que me contratou me deu um tapinha nas costas enquanto eu entrava no meu novo escritório e disse: "Espero que você esteja pronto para isso, Mark. Há um monte de merda lá fora." Eu sorri para ele e disse com um tom sarcástico: "Acredite em mim, senhor. Eu já vi de tudo." Meu trabalho começou com coisas básicas. Na maior parte do tempo eu tinha que encontrar sites com pornografia infantil e derrubá-los. Derrubá-los juntamente com usuários que eram estúpidos o suficiente para não usar um tipo de proxy. E para as primeiras semanas foi um trabalho um pouco monótono, mas com o tempo passando as coisas ficaram interessantes. Algumas pessoas foram espertas o suficiente para invadir o banco de dados da polícia e postar arquivos diferentes de vítimas assassinadas, casos confidenciais escondidos do público e etc. Ao meu terceiro mês de trabalho, eu estava lidando com muitos desses sites de pornografia infantil e hackers extremamente inteligentes. O pagamento poderia ter sido um pouco melhor, mas eu adorava o meu trabalho. Minha vida estava finalmente começando a ter algum significado. Mesmo que eu ainda esteja sentado na frente de um monitor, o trabalho era maravilhoso. Mas um dia, aquele dia, a vida que eu estava trabalhando tão duro para construir, desabou. Eu estava navegando na internet como de costume, tentando encontrar sites com pornografia infantil. Eu estava ficando realmente perturbado por quanto dessa merda doente estava na internet. Era como lutar com uma hidra, derrubar um site e depois de repente 2 tomarem seu lugar. Era uma loucura. Até que um dia encontrei um site com URL chamado swint15.com. Pensei que isso poderia ser um site de pornografia e cliquei nele. O que vi fez meu coração saltar em uma batida. Este era o maior site de pornografia infantil que eu já tinha visto. E sendo o primeiro a encontrá-lo, eu seria o primeiro a capaz de derrubá-lo. E encontrar todos aqueles bastardos doentes que estavam por trás daquilo. Isso faria de mim um herói, sem mencionar no bônus louco de dinheiro que eu estaria obtendo. Eu podia ver o sinal do dólar agora. Esse seria um caso histórico. Centenas de bastardos seriam enviados para a cadeia. Eu gostaria de estar na cabeça desses filhos da puta. Eu me recompus e comecei a investigar o conteúdo do site. Apenas uma foto ou um vídeo que descrevesse o contato sexual com crianças seria o suficiente para obter um mandato e localizar qualquer endereço de IP dos usuários. As imagens em vídeos não foram incluídos, por isso eu tive que clicar em seus links para obter seus conteúdos. Eu fui parar em uma página aleatória clicando em uma imagem aleatória intitulada de cat.jpg. Olhei para a foto. Era uma foto de uma menina de cabelos longos e pele pálida, cerca de 15 ou 16 anos de idade. Ela estava em um quarto mal iluminado com um sorriso no rosto. Mas não era um pequeno sorriso. Era um sorriso aberto, completo. Um ligeiro sorriso. Era isso. Mas nada de sexual. Na verdade, a garota na foto parecia bastante vestida. Eu estava a um clique de distância para partir para outra imagem quando notei o URL. A imagem que eu estava ligado de acordo com o URL não era mais a cat.jpg. Era outro arquivo de imagem, intitulado de janice.jpg. Eu achei um pouco estranho e decidi partir para outra imagem, susan.jpg. Eu cliquei no link e minha felicidade de encontrar o site estava desaparecendo mais rápido do que se tratava. A imagem que eu cliquei estava me encaminhando para exatamente a mesma imagem. Era a foto da garota de 15 anos, a tal da janice.jpg. Eu olhei mais 15 imagens e me levavam para a mesma. Eu desisti e decidi olhar o vídeo. Cliquei em qualquer arquivo, pennyprecious.wav. Não havia nenhum vídeo.
Só que o mesmo ficheiro de imagem, janice.jpg. Liguei para algumas pessoas de meu escritório e pedi para que me ajudassem a passar por cima dos arquivos desse site. Era bastante estranho, isso nunca havia acontecido. No final do dia, eu havia passado por mais de 1000 arquivos. Tenho que admitir que o site era uma piada de mau gosto por algum filho da puta que fez um monte de arquivo falso que dirigia para a mesma imagem. Eu arrumei minhas coisas e saí do escritório. Eu me sentia decepcionado, mas eu também sentia algo que me assustava enquanto eu me dirigia para casa. Uma crescente sensação de pânico, como se eu não pesquisasse mais profundamente, algo terrível iria acontecer. Eu abri a porta da minha casa e fui direto para o meu computador. Eu o liguei e fui para o site. Eu fui o mais fundo no local. Eu olhei para o código da fonte, tentando encontrar alguma coisa que me levaria para alguma outra coisa. Mas cada arquivo no site me levava à mesma imagem. O rosto já estava gravado na minha cabeça. Eu sabia que eu não poderia dormir até que eu descobrisse quem era ela. Eu fui para os logs mais profundos do site. Eu sentia vontade de jogar meu monitor para fora da janela. Mas foi aí que o meu queixo caiu. Na última página dos logs de arquivos de imagem, sobrava um arquivo solitário, chamado de TrueGenesis.jpg. Eu sabia que ele tinha que ser diferente. Ele era diferente. E com o suor escorrendo pela minha testa, eu levei meu cursor até o link e cliquei nele. Me levou essencialmente a mesma imagem como o janice.jpg, mas tinha algo de diferente. Ele era preto e branco. E quando eu parei o meu mouse sobre a imagem, eu percebi que dava para clicar, e quando eu cliquei, me dirigiu para outro link. Meu navegador foi encerrado imediatamente e meu computador deixou de funcionar. E tudo que foi deixado no meu monitor foi uma tela azul, que sinalizou a morte certa para o meu disco rígido. Eu amaldiçoei e tentei ligá-lo novamente. Depois de algumas tentativas, eu consegui mexer na minha área de trabalho, mas esse era o vírus mais fodido que eu já tinha encontrado. Ele pifou meu computador inteiro. Todos os meus programas foram eliminados e tinha 1000 caixas de pop-ups com o mesmo ficheiro de imagem. Estavam sendo copiados para o meu disco rígido. Mas a coisa que me deixou nervoso foi a imagem de desktop. A imagem da minha área de trabalho era a Janice. A foto em preto e branco. Algo sobre a expressão facial de Janice estava diferente. No entanto, na foto regular, ela parecia ter um leve sorriso no rosto. Nesta foto, ela estava franzindo a testa. Não por decepção, mas eu podia ver algo em seus olhos. Uma nova expressão. Era medo. Após todas as caixas de pop-ups serem fechadas, fui para a minha própria pasta de imagens ver se algo tinha sido copiado. Eu comecei com a primeira fotografia. Foi essencialmente a mesma, aquela da janice.jpg, aquela que ela estava sorrindo. Eu comecei a clicar rapidamente para passar as fotos. Estavam basicamente a mesma coisa, mas eu podia ver uma coisa que tinha mudado. Seu rosto, que na primeira foto sorria, tinha se transformado numa carranca que eu tinha visto na minha área de trabalho. Enquanto eu me mantive clicando, mais rapidamente agora, eu podia ver sua boca, começava a se contorcer num grito. As fotos foram ficando mais e mais escuras e a menina mais e mais horrorizada. Cerca de 100 fotos e ela desapareceu em preto. Cliquei mais algumas vezes e a tela ficou totalmente preta. Depois de mais alguns cliques, no entanto, houve uma outra imagem. Uma nova dessa vez. Era uma foto de uma cama, como que parecia ter um cobertor em cima. A cena era um quarto escuro com algumas velas acesas para iluminar. Eu observei com horror que havia manchas de vermelhas na parede atrás da cama. Que eu sabia o que era sangue. Eu sabia. Eu cliquei para as próximas fotos para ver o que tinha de mais. Na próxima foto, tinha um homem andando. Ele pegou um pacote em cima da cama que eu nem havia reparado e puxou o cobertor de cima dela junto. Meu estômago embrulhou de medo quando eu vi a menina amarrada na cama com a barriga rasgada. Eu não conseguia parar de clicar para a próxima imagem. Eu estava clicando tão rapidamente que as imagens pareciam estar jogando em fluidez, como um livrinho de imagens. O homem que havia entrado em cena estava debruçado sobre a menina agora. Eu não podia ver o que estava acontecendo. A imagem estava desbotada em preto novamente. Era perturbador. Eu cliquei para as próximas imagens e a única coisa que eu sabia era que eu estava olhando para um homem. Um homem que estava segurando aparentemente um instrumento cirúrgico, de pé sobre a menina com uma luz fluorescente em cima deles.
Ah, como eu assisti com horror absoluto quando o homem mergulhou a ferramenta para o estômago da menina. Ele a abriu e começou a realizar uma cirurgia nela. Ela estava gritando, eu poderia ver pelas fotos. E eu continuei clicando, o homem começou a puxar. Ele estava puxando o interior da menina. Eu vomitei no chão depois de vê-la arrancar suas entranhas. Peça por peça. A cena era tão sangrenta que o homem tinha botado a garota toda para fora, no quadro da câmera. As imagens eram tão vivas, tão detalhadas, que eu comecei a chorar quando o homem levantou-se e foi embora. Seu trabalho havia sido feito, mas algumas imagens, ela desapareceu para o preto. Notei quantas fotos eu tinha atravessado. Eu estava na imagem 995 de 1000. Eu cliquei lentamente agora, com medo. Eu poderia estar esperando por mim na última foto. Na imagem 998, eu vi uma foto granulada de uma jovem olhando para mim. A foto estava um pouco tremida, mas eu via seus olhos, estavam brancos, sem expressão. Eu não podia ver muito, então fui para a imagem 999. Eu poderia ver então. Ver o que a imagem era. Eu estava cara a cara com Janice. Seu rosto estava coberto de sangue. Seus olhos estavam abertos, mas com um vazio que eu sabia que era a morte. Então eu fui para a última foto. Na última foto, foi um tanto quanto menos perturbador do que as outras. Tudo que havia era um fundo preto com um grande ponto de interrogação no centro do quadro. Abaixo dele, em grandes letras brancas, ou eram vermelhas. Eu não me recordo agora. Era uma pergunta simples. Uma pergunta que me assombra até hoje. Quem é Janice? Final do documento. Relatório da Polícia Oficial 19743126. Os policiais encontraram este documento no disco rígido do detetive Mark Spillmans. Encontramos este documento armazenado no computador, juntamente com o que parece ser uma nota. Tudo o que na nota dizia era: quem é Janice? Depois de passar sobre os arquivos em seu computador, encontramos vários documentos relativos a respeito de quem Janice pode ter sido. Pelo que podemos reunir, ela foi sequestrada de sua família cerca de 20 anos atrás. Ela nunca foi encontrada. Os pais dela desapareceram logo após o sequestro. Após mais oficiais de investigação, encontraram códigos de computador embutido em sua imagem. Pelo que podemos recolher, foi um pouco embaralhado o código. Quando deciframos, estava ligado a um arquivo de vídeo. No entanto, após a exibição do arquivo, os policiais que investigaram excluí-lo e se recusaram a divulgar o que haviam visto. Mark Spillmans nunca foi encontrado. O caso já foi descontinuado.